Vamos falar dos carboidratos, este grupo tão importante de nutrientes. São compostos que possuem vários átomos de carbono. Entenda, 3 ou mais átomos de carbono em sua cadeia, ligados a grupos hidroxila, o grupo OH, e que também possuem as funções químicas cetona ou aldeído. Lembrando você, olha para cá, C-O é o que a gente chama de carbonila. Se a carbonila está no meio de 2 carbonos, você tem o grupo cetona. Quando a carbonila está na ponta de uma cadeia, você terá o grupo aldeído. Se a carbonila estiver na ponta da cadeia, ao lado da carbonila você vai ter um hidrogênio, senão não vai ser a ponta da cadeia. Os carboidratos se classificam em ósis ou osídeos. Os carboidratos, eles são formados por partes. A menor parte chamamos monossacarídeos. Então, quando um carboidrato é formado apenas de uma parte, ele é um monossacarídeo. Agora, será um osídeo nos outros casos. As ósis, ou monossacarídeos, têm apenas um grupo aldeído ou cetona, porque são pequenininhas. É apenas uma parte de carboidrato. Elas não sofrem hidrólise. Então você não tem a possibilidade de ter um carboidrato menor do que um monossacarídeo. Falar de monossacarídeo é basicamente falar de glicose e frutose. Repare aqui as moléculas. Aqui você pode perceber o grupo OH, o grupo hidroxila, ligado covalentemente num carbono. Veja, são vários, mas há apenas um grupo, e veja que aqui é grupo aldeído. Olha a frutose. Na frutose aparece aqui CH2OH. O que você deve entender aqui? Você tem um grupo hidroxila de um lado desse carbono e 2 hidrogênios também, formando as 4 ligações do carbono. Repare que aqui a carbonila está no meio de 2 carbonos, então você tem um grupo cetona. Veja então que os carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Aqui está mostrada a forma cíclica da glicose e a forma linear. Os oligosacarídeos, como foi falado, quando você tem mais de um monossacarídeo, mas ainda não chega a ser um polissacarídeo, muitos monossacarídeos. Entre esses caras, os mais importantes são disacarídeos. E o mais importante de todos é o açúcar comum que você pôs no café hoje, a sacarose, que tem fórmula C12H22O11. Como esses caras, eles têm 2 monossacarídeos, eles podem ser quebrados. Essa quebra, essa lise, a gente chama de hidrólise, porque ele vai reagir com a água e neste momento haverá sua quebra. Por isso, hidrólise, quebra pela água. Quando a sacarose sofre hidrólise, a gente obtém glicose mais frutose, que são os 2 monossacarídeos mais comuns que a gente acabou de ver. Se for um outro cara aqui, um outro disacarídeo, a maltose, sofrendo hidrólise, ela forma 2 moléculas, cada molécula de maltose forma 2 moléculas de alfa-glicose. Quando você estuda bioquímica, você vai ouvir falar de alfa-glicose, beta-glicose. Isso tem a ver com o seguinte: a molécula ela é muito parecida, a alfa-glicose e a beta-glicose, e sempre que você vê esse alfa e beta aí nas moléculas, trata-se de uma diferença. Você não consegue perceber apenas olhando a fórmula estrutural. Para você enxergar a diferença, você tem que ver a fórmula espacial, a fórmula em 3D da molécula.
A lactose, quando sofre hidrólise, forma uma molécula de beta-glicose e uma de alfa-glicose. Veja a diferença. Enquanto a maltose forma duas moléculas de alfa-glicose, a lactose forma uma beta-glicose e uma alfa-glicose. Veja que há importância nesse alfa e nesse beta, e não vá desconsiderar isso daqui, não vá achar que isso daqui é só uma frescura, porque não é não. Os polissacarídeos, formados por vários monossacarídeos, os mais importantes são o amido e a celulose. Os polissacarídeos, ao sofrerem hidrólise, eles vão produzir monossacarídeos, obviamente. Então veja que se abre aqui um grande grupo de carboidratos. A gente falou bastante aqui, mas logo a gente percebe que os mais importantes carboidratos são glicose e frutose, fundamentalmente a glicose. A glicose é armazenada no nosso corpo como glicogênio, lá no fígado. A nossa reserva dura de 12 a 18 horas após a última vez que a gente comeu carboidrato e obteve glicose. Espero que essa aula tenha ajudado você nos seus estudos de bioquímica e vamos continuar juntos neste aprofundamento da bioquímica nesta playlist em que você se encontra. Um bom estudo para você!